eu sou Lorena Leite, eu sou nutricionista do programa Restaurante Popular do Estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer o convite, né, primeiramente, e espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo com essa audiência pública, com que eu vou compartilhar, né, sobre a experiência do programa. E agora eu vou iniciar a apresentação, na verdade, dos 3 programas de segurança alimentar e nutricional que nós temos no Estado. Eu vou iniciar falando sobre o programa Café Cidadão. O programa Café Cidadão ele foi criado em 2004 com o nome Café do Trabalhador. O público-alvo eram trabalhadores, mas a partir do ano de 2007 ele foi reformulado e passou a ser chamado Café Cidadão. E já mudou o público-alvo, né? Além dos trabalhadores formais e informais, passou a atender a população vulnerável do Estado. Ele serve diariamente aproximadamente 8.635 refeições do tipo café da manhã. Atualmente, o Estado ele possui 45 unidades em 36 municípios e o valor da refeição é de 50 centavos. O usuário ele paga o valor de 50 centavos. Em seguida, nós temos o programa Restaurante Popular. Ele foi criado em 2002. O nome do programa anteriormente era Barriga Cheia. Contudo, hoje nós não temos informações de quando é que ele passou a ser chamado Restaurante Popular, que é o nome que é utilizado até hoje. Ele serve diariamente aproximadamente 29.449 refeições do tipo almoço. Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 56 unidades em 34 municípios. O valor da refeição custa R$1. E o nosso mais recente programa, criado em 2018, é o programa Sopa Cidadã, que serve diariamente 2.925 refeições do tipo ceia. Atualmente, o Estado possui 12 unidades em 8 municípios. O valor da refeição é de 50 centavos. Então, juntando os 3 programas, nós possuímos 113 equipamentos de segurança alimentar e nutricional no estado do Rio Grande do Norte, distribuídos em 51 municípios. Falando um pouco sobre os critérios para a implementação do programa, a implementação é por meio da Secretaria do Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, as SETAS, e os locais para a implementação das unidades são definidos através de estudos de viabilidade. Então, os locais que tenham maior concentração de pobreza, altos índices de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, eles possuem prioridade para a implementação desses equipamentos. As unidades do programa Restaurante Popular, elas funcionam por meio de processo licitatório para a contratação de empresas especializadas em produção e fornecimento de refeições. Ao todo, no estado, nós possuímos 45 contratos celebrados entre 9 empresas que prestam serviços ao programa. Falando sobre a fonte de custeio, o programa Restaurante Popular, na verdade, os 3 programas, eles são financiados pelo Fundo de Combate à Pobreza, o FECOP, que ele foi instituído a partir da Lei Complementar 261, de 19 de dezembro de 2003, e a parte que o FECOP é aplicado, que cabe ao Restaurante Popular, é em ações suplementares de nutrição. Falando um pouco sobre a execução do programa, os nossos dados mais recentes, no ano de 2021, foram servidas aproximadamente 11 milhões de refeições do tipo café da manhã, almoço e ceia, totalizando um investimento em torno de 60 milhões de reais. Falando do corpo técnico do programa, como eu falei anteriormente, a gestão é da Secretaria de Assistência Social, a SETAS, mas a coordenação do programa é através da CODES, a Coordenadoria Operacional do Desenvolvimento Social, que, além de ser responsável pelo programa Restaurante Popular, também é responsável
pelo Programa do Leite, mas aí falando sobre a equipe técnica do programa, nós temos o coordenador, que é responsável pelo restaurante popular e pelo Programa do Leite. Nós temos uma subcoordenadora, que é uma nutricionista, e ela fica responsável, né, por todas as unidades, pelo acompanhamento, e eu fico junto dela, fazendo acompanhamento dessas unidades, na elaboração de cardápios, visitando as unidades. Nós temos a subcoordenadora, que fica já na parte financeira do restaurante, no caso, o pagamento das faturas dos fornecedores. Além disso, nós temos 2 estagiárias de nutrição. Já estamos na iminência de contratação de uma nova estagiária para fazer parte da nossa equipe e um estagiário de administração. Então, é essa equipe que é responsável pelo acompanhamento do programa Restaurante Popular, de todas as unidades. Falando sobre as principais ações de segurança alimentar e nutricional, eu vou destacar as ações frente à pandemia, né, de Covid-19, que em 2020, após as medidas restritivas para combater a disseminação do coronavírus, com vistas a não deixar, né, de atender a população mais vulnerável, foi criado um protocolo sanitário com base nos decretos estaduais, que garantiu o fornecimento de refeições em embalagens do tipo Marmitex, que aqui no Rio Grande do Norte nós chamamos de quentinha, para o consumo fora das dependências unidades. Então, diversos decretos surgiram que resultaram, né, no fechamento de bares, restaurantes, de serviços de alimentos para consumo dentro desses locais, e para evitar, para impedir, né, que a população que nesse momento precisaria ainda mais desse tipo de serviço, foi permitido o fornecimento de refeições através de quentinhas. E, além disso, com o agravamento das consequências sociais e econômicas causadas pela pandemia, além disso, no Brasil, né, aqui no estado, não só no estado, mas no Brasil, nós tivemos a chegada de populações imigrantes, apátridas e refugiadas. O programa Restaurante Popular passou a atender gratuitamente a população em situação de rua e imigrantes. Atualmente, são atendidos aproximadamente 2.000 usuários que se enquadram nos critérios para acesso à isenção. Como é que são feitas essas isenções? Nós recebemos dados das secretarias municipais, que fazem essa triagem com os usuários. Além disso, aqui na capital, em Natal, nós temos o Centro POP, que é responsável por fazer a triagem dos usuários em situação de rua. Então, quando eu falo aproximadamente 2.000 usuários, eu falo do número que nós temos hoje, mas semanalmente esse número aumenta, semanalmente nós estamos recebendo dados para a inserção de novos usuários, para terem acesso à lista de isenção e possam comer gratuitamente nas unidades. Ainda sobre as principais ações de segurança alimentar e nutricional, nós estamos unificando os 3 programas, onde nós conseguimos, né, desenvolver essa unificação em municípios que dispõem de 2 ou 3 programas. Ou seja, tem município que tem o Café Cidadão e o Restaurante Popular, tem município que tem o Café Cidadão e a Sopa Cidadã, tem município que tem café, restaurante e sopa instalados nos mesmos bairros, mas em prédios diferentes. Então, a ideia que já está em iminência, né, de sair nas próximas licitações, é que essas unidades, que a população tenha uma unidade de referência, que ela possa oferecer 2 ou 3 tipos de serviços no mesmo local. Além disso, nós temos a regionalização dos cardápios, dos quais eles devem ser considerados os hábitos alimentares da região, preservando assim a cultura alimentar do local. Antigamente nós tínhamos um cardápio para ser executado no estado, tanto um cardápio para o café e um cardápio para o restaurante popular. Mas identificando que os hábitos alimentares, né, a cultura alimentar mudam,
nós agora dividimos, agora esses cardápios eles são elaborados por território, baseado nos hábitos alimentares daquela localidade. Além disso, como inovação, nós temos a implementação da Lei número 10.536, de 1º de julho de 2019, que institui o Programa Estadual de Compras Governamentais de Agricultura Familiar e Economia Solidária, o PECAFES. Esse programa, ele garante que do valor total destinado à composição do cardápio, deverá constar pelo menos 30%. As empresas elas deverão arcar com pelo menos com os custos de 30% da aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar ou empreendimentos da economia solidária, obedecendo ao disposto da lei. Atualmente, nós temos 4 unidades que já estão adquirindo produtos da agricultura familiar. Essas unidades elas foram licitadas recentemente, e nós conseguimos incluir o PECAFES, e as outras unidades, no caso 109 unidades, elas também, até o final desse ano, concluídas as novas licitações, também esse programa também será inserido. Ações que contribuem para o desenvolvimento do Estado, também nas novas licitações conseguimos incluir também a prioridade e pontuação diferenciada para pequenas e médias empresas regionais e incentivos para a contratação de mulheres vítimas de violências domésticas e pessoas com deficiência, conforme legislação específica. Então, a prioridade para a contratação de empresas é preferencialmente uma empresa que seja do Estado, em seguida, uma empresa que seja da região, caso da região Nordeste. Além disso, a lei do PECAFES, que eu citei anteriormente. Então, essas ações, elas fortalecem o desenvolvimento da economia local, ela beneficia pequenos produtores, ela beneficia comerciantes locais, além de minorias, e isso também, por consequência, fortalece a economia do Estado. Falando sobre reconhecimento das ações, em 2020, o restaurante Popular, ele foi destaque na revista de administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi citado no artigo Gestão das Ações de Segurança Alimentar frente à pandemia. No artigo, os autores analisaram as estratégias de intervenções implementadas pelo governo do Estado frente à crise ocasionada pela pandemia, com vistas a reduzir a insegurança alimentar das populações mais vulneráveis. Além disso, em 2020, o programa ele foi primeiro lugar na categoria de inovação em serviços ou políticas públicas no Poder Executivo Estadual do Distrito Federal e Municipal do 24º Concurso de Inovações em Gestão Pública da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Falando das principais dificuldades enfrentadas pelo programa, que eu acho importante trazer para esse debate, é a questão da nossa equipe técnica reduzida. Isso dificulta um pouco a intensificação das fiscalizações em loco, mas ainda assim, no ano de 2022, já estamos em andamento com o cronograma de visitas com a intenção de garantir que todas essas unidades consigam ser visitadas, acompanhadas até o presente ano. A falta de regulamentação do programa também, alguma regulamentação que defina como é que o programa ele deve ser executado, além de definir critérios para acesso ao serviço, de modo que garanta que a população mais vulnerável seja a principal beneficiária. Então, a ideia nós temos atualmente um manual de execução do programa Restaurante Popular, que é um manual federal, mas não temos nenhuma regulamentação, nenhuma lei, nenhum decreto que garanta, que quais são os grupos prioritários que realmente devem ter acesso ao serviço, ao programa.
Mas aí, no que diz respeito à regulamentação do programa, já existe um projeto com essa finalidade, né, de regulamentar, que já encontra-se em andamento. Então, essa foi a minha breve apresentação sobre o programa Restaurante Popular. Mais uma vez, eu agradeço o convite, espero que eu tenha contribuído, que eu tenha, apesar de ser breve a minha explicação, eu consiga ter passado alguma coisa. Tenha uma boa tarde a todos e muito obrigada.